ainda sendo preparado para assumir aquele posto, quando ele estava aqui à procura das jumentas de seu pai que haviam se perdido. Ele e o seu servo, depois de vários dias procurando as jumentas, Saul agora já estava disposto a retornar para a casa de seu pai, preocupado agora já não mais com as jumentas, mas preocupado que o seu pai estivesse aflito por não ter notícias deles, e eles não haviam encontrado as jumentas. E ele disse ao servo: vamos voltar. Porém, o seu servo, como que tendo uma brilhante ideia, ele disse a Saul: olha, nessa cidade de Zuf, aqui mora um homem de Deus. Esse homem é muito respeitado, ele é honrado, tudo o que ele diz acontece, e quem sabe ele vai nos dar a direção para que nós encontremos as jumentas perdidas. O servo de Saul, é claro, ele se referia ao profeta Samuel, que verdadeiramente era um homem de Deus, e ele morava ali na cidade de Zuf. Glória a Deus. E eu me alegro por estar aqui nesta noite, juntamente com a igreja, para comemorar o aniversário também desse homem de Deus, o pastor Adilson. Essas características aqui, que são atribuídas ao profeta Samuel, como homem de Deus, eu vejo, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma dúvida, pelo tempo que conhecemos o pastor Adilson, sabemos, e eu sei que a igreja aqui, o ministério, concordam, diante de tudo também já ouvimos nesta noite, que o pastor Adilson é esse homem de Deus que mora nessa cidade. Glória a Deus. Feliz é a cidade de Caçu por ter residindo aqui um homem de Deus. E quando dizemos aqui o homem de Deus, não na frente nem atrás, mas ao lado de um homem de Deus sempre há uma mulher honrada também, uma mulher de Deus. E aqui está a irmã Luz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nessa cidade também mora um homem de Deus, pastor Adilson. Louvado seja o nome do Senhor. As características apontadas aqui pelo servo de Saul muito bem se aplicam ao pastor Adilson também. Assim como o profeta Samuel, sendo um homem de Deus, era respeitado, e eu vejo no pastor Adilson essa mesma característica ou qualidade. Já foi citado aqui sobre essa qualidade dele, de ser um homem respeitado. Onde o nome do pastor é citado nas rodas entre os obreiros, pastores, a gente observa o respeito que ele já adquiriu por causa da sua trajetória de fidelidade ao Senhor. É um homem respeitado, bendito seja o nome do Senhor, porque esta é a característica de todo homem de Deus. Todo homem de Deus, ele é respeitado, justamente pelo fato dele ser um homem de Deus, um homem que vive em comunhão com o Senhor, que vive em intimidade com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Além de respeitado, diz aqui o servo de Saul, tudo o que ele diz acontece. Era assim com Samuel. Por quê? Porque Samuel não era apenas ali um sacerdote, mas ele era um profeta de Deus. E tenho certeza que Deus colocou aqui em Caçu, na frente dessa igreja, muito mais que um pastor, um profeta de Deus. Por isso, aquilo que ele diz se cumpre
porque ele fala debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Adilson, continue sendo esse profeta de Deus aqui onde Deus te colocou. Bendito seja o eterno nome do Senhor. Tudo o que ele diz acontece. E o servo ainda diz: vamos falar com ele. Por que que o servo de Saul tinha tanta convicção de que se eles entrassem na cidade de Zufi, eles falariam com o profeta Samuel, que era um homem com agenda superlotada, era um homem de grande respeito, como já foi citado, era um homem muito ocupado, era um homem que não estava ali sempre desocupado, mas era um homem que tinha uma agenda cheia. Mas o servo diz com convicção: vamos falar com ele, porque todo homem de Deus, ele é acessível. Bendito seja o nome do Senhor. Quando olhamos para os grandes dessa terra, para as grandes autoridades, às vezes quando precisamos falar com uma delas, temos que ficar ali, marcar agenda para muitos dias, e às vezes chegamos lá, temos que esperar muitas horas seguidas, e ainda corremos o risco de, depois de muitas horas de espera, a secretária ou o secretário dele chegar e dizer: olha, ele teve que atender uma emergência e hoje ele não vai poder atender vocês. Mas o homem de Deus não, o homem de Deus, ele está sempre acessível. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O pastor Adilson é esse homem de Deus acessível, glória a Deus. E por fim o servo disse: talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Ele tinha essa convicção de que Samuel diria a eles onde encontrariam as jumentas, daria uma direção para eles, porque o homem de Deus, além de ser um homem respeitado, além de ser um profeta de Deus, além de ser um homem acessível, o homem de Deus, ele é colocado como guia, como aquele que da parte de Deus orienta. Aleluia. E ele disse aqui que Samuel poderia apontar o caminho que eles deveriam seguir. Pastor Adilson, Deus colocou o Senhor nessa cidade para apontar para a cidade de Caçu o caminho que eles devem seguir, que é Jesus Cristo. Deus colocou o Senhor à frente dessa igreja para apontar para essa igreja o caminho que essa igreja deve seguir, o caminho da perseverança, o caminho da comunhão com Deus, para que possamos morar no céu. Aleluia! Feliz é a igreja, feliz é a cidade que tem um homem de Deus. E o homem de Deus, ele é o oposto do homem do povo, porque o homem de Deus é aquele que tem compromisso acima de tudo com Deus. O homem do povo, que é o oposto, o antônimo de homem de Deus, é aquele que o seu compromisso acima de tudo é preservar o cargo, é preservar, enfim, os seus direitos, é preservar a sua posição. E Deus sempre reprova aqueles que foram chamados para serem homens de Deus, mas acabaram se tornando homens do povo. Nós lemos, por exemplo, sobre Arão, que Deus o chamou para ser um homem de Deus, para ser o braço direito de Moisés. Mas quando Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor, de repente o próprio Deus diz a Moisés: desce, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu. E quando Moisés desce, lá estava o povo adorando e dançando em volta de um bezerro de ouro. Moisés, claro, vai imediatamente a Arão e diz: o que é isso que você fez? Ele diz: é o povo, você sabe como é que é esse povo. Arão não estava disposto a perder os seus privilégios. Arão não estava disposto a contrariar o povo, por isso foi reprovado. Mas o homem de Deus, e eu sei que o pastor Adilson é esse homem de Deus, o compromisso dele é com o céu, pois foi o céu que o chamou e o constituiu. Louvado seja Deus.
O que mais o mundo precisa hoje é de homens de Deus. O que mais a igreja do Senhor precisa na terra é de pastores que sejam realmente homens de Deus, que o seu compromisso seja, acima de tudo, com Deus. Amém? Louvado seja o eterno nome do Senhor. Meus queridos irmãos, já foi citado aqui aquele episódio de Eliseu e a sunamita, porque o homem de Deus, ele é mais conhecido pelo seu comportamento, pela sua maneira de agir, do que por suas palavras. Observemos que o tempo que Eliseu passou por Sunem e se hospedou ali na casa da sunamita, Eliseu nunca disse para aquela mulher: olha, eu sou profeta, está aqui a minha credencial, você precisa me respeitar porque eu sou um homem de Deus. Não, Eliseu nunca disse isso. A Bíblia diz que a mulher foi observando o comportamento de Eliseu, e ela mesma chegou à conclusão e disse para o seu marido: eu tenho observado que este homem que sempre por aqui passa é um santo homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele é conhecido muito mais por aquilo que ele faz do que por aquilo que ele diz. Bendito seja o nome do Senhor. E temos observado que o pastor Adilson, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua vida ilibada, pelo seu testemunho como pastor, como servo de Deus, ele tem demonstrado, muito além de caçu, que ele é realmente um homem de Deus. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe o senhor. Em nome da igreja de Jataí, queremos deixar aqui ao senhor um presente, em nome do Senhor.